A principal hipótese do livro A Pulsão Plebeia, Trabalho, Precariedade e Rebeliões Sociais, é de que o Brasil, ele, a partir principalmente de 2010, ele passa a entrar no ritmo da crise do sul da Europa. Não vivemos a mesma crise, porque não estamos no mesmo ritmo. Fazemos parte, evidentemente, da mesma economia globalizada, não vivemos a mesma crise porque não estamos no mesmo ritmo, mas há uma aproximação dos ritmos brasileiros em relação ao ritmo daqueles países do sul da Europa, especialmente falando Portugal e Espanha, né? Portugal, Espanha, Itália, enfim. E eu procuro, vamos dizer assim, perseguir essa hipótese basicamente através de uma análise comparativa entre Brasil e Portugal, destacando a relação entre o jovem precariado brasileiro e o jovem precariado português em relação às formas tradicionais de organização dos trabalhadores, especialmente os sindicatos. Os indícios são muito claros, essas temporalidades elas têm se aproximado, então haja visto, por exemplo, que no caso português, os jovens precarizados, em condições precárias de trabalho, etc., eles tomam as ruas em 2012, com as grandes manifestações do que se lixa a Troika, que conseguiu balançar, vamos dizer assim, a vida política nacional portuguesa, que conseguiu atrair, por exemplo, o apoio dos sindicatos, etc. E o caso brasileiro, logo alguns meses depois, o caso brasileiro da jornada de junho de 2013. O que unifica isso? Além, evidentemente, da base social, do protagonismo destes jovens trabalhadores em condições precárias de inserção no mercado de trabalho, precárias de emprego e de vida. O que unifica? No caso português, nitidamente o que se tem é uma luta em defesa dos direitos sociais, ou seja, existe uma deterioração, por assim dizer, dos direitos, tendo em vista as políticas austeritárias impostas pela Troika, pela Comissão Europeia, pelo Banco Central Europeu e pelo FMI, um retrocesso, um recuo dos direitos, um avanço da contratualização do trabalho, um aumento enorme da insegurança, da incerteza, do desemprego, do subemprego, a generalização do subemprego que hoje, para os jovens entre 18 e 24 anos em Portugal, é a imensa e esmagadora maioria do emprego que se oferece. Ao mesmo tempo, vamos dizer assim, um certo estímulo à imigração para esses jovens como a única solução possível, etc. O que faz com que essa juventude que toma as ruas nesses últimos anos seja uma juventude que se apresente como a defesa dos direitos sociais e a defesa do Estado Social. E nesse sentido, existe um certo paralelo com o Brasil na medida em que, no caso brasileiro, nós temos uma juventude que vai às ruas, e a despeito de todas as polêmicas sobre a interpretação do que aconteceu em 2013, o que ocorre de fato é a decantação das demandas em torno de três grandes palavras de ordem, ou seja, saúde pública, educação pública e transporte público de qualidade, enfim. Ou seja, uma exigência de efetivação de direitos sociais, ou seja, são todos direitos que são, vamos dizer assim, demandados e exigidos por essa massa de gente jovem, na minha interpretação também, uma massa de jovens trabalhadores, cuja maioria deles encontra-se inserida em condições precárias de trabalho, em grande parte dele trabalhando no setor de serviços, recebendo 0,5 salário mínimo, submetido a altas taxas de rotatividade, etc., que sente efetivamente que eles precisam. Os direitos existem, em termos abstratos, mas existe uma diferença entre a realidade dos direitos do ponto de vista legal e a sua efetividade, a sua eficácia, a sua concretude. E essa massa se mobiliza para tentar, vamos dizer assim, aproximar essa legalidade daquilo que é a efetividade dos direitos. Essa é uma das principais tensões da era Lula, né? Por um lado, você percebe nitidamente que houve uma inclusão pelo mercado de trabalho, inclusive com formalização, que é evidentemente muito positivo. Houve uma desconcentração de renda entre aqueles que vivem dos rendimentos do trabalho, ou seja, a base da pirâmide salarial, a base da pirâmide socioocupacional, ela se torna mais larga, né? Ou seja, ela vai se alargando e vai incluindo gente que estava na pobreza, no pauperismo, etc.
o que é muito positivo. No entanto, não houve criação de novos direitos sociais. Mesmo aquele que seria o direito social criado, ou não criado em termos não é nenhuma novidade, mas a equiparação dos empregados, trabalhadores domésticos, aos demais trabalhadores no país em termos trabalhistas, né, não foi regulamentado. Né? Foi um projeto de emenda constitucional que não foi regulamentado ainda. Né? Então não houve criação de novos direitos. E ao mesmo tempo, a base social, a estrutura social brasileira, mesmo o mercado de trabalho, ele tem, vamos dizer assim, uma dinâmica ascendente, ele tem uma dinâmica progressiva até por volta de 2008, 2009, principalmente por conta da crise internacional, o país cresce muito pouco, etc. Mas a partir de 2010 o que você tem é uma dinâmica mais regressiva, onde as condições vão se deteriorando. Não que haja desemprego aberto, de massas, etc. e tal, mas as condições de acesso se tornam mais exigentes, as taxas de rotatividade aumentam, o salário diminui, a distribuição do salário entre aqueles empregos formais também ele se desloca para as condições mais degradantes, ou seja, para aquele tipo de salário por tempo determinado, de 20 horas. Enfim, a gente não pode esquecer que no ano passado, esses são dados oficiais do CAGED, entre janeiro e setembro, que são os dados que foram liberados, 97,5% do emprego no Brasil criado pelo mercado formal de trabalho paga até 1,5 salário mínimo, sendo que a composição daquela parte do emprego que paga meio salário mínimo, ele salta, ele aumenta muito acentuadamente, ele vai para 14% da massa de emprego criado no mercado formal. Então, é um emprego, vamos dizer assim, que paga muito mal e é muito pouco atraente, principalmente para essa massa de trabalhadores jovens.